Olá, eu sou o Gui Bramer, estamos iniciando mais um episódio do Lipcast e lembrando que estamos aqui a bordo do novo Lipmotor C10 Ultra Híbrido, que traz uma experiência elétrica sem limites. Esse é o primeiro podcast alimentado por um carro através da tecnologia V2L, ou seja, tudo que você está vendo aqui está eletrificado pelo próprio carro. E hoje a gente traz uma pessoa muito especial, que é o Marcos Paulo, do Diário do Carro Elétrico, que eu já acompanho faz um tempo, e tem uma história muito legal sobre eletrificados e eu queria que ele contasse aqui pra gente. Marco, primeiro, obrigado por participar e aceitar esse convite, eu sei da sua agenda super corrida, e que bom que você está aqui com a gente para contar um pouco da sua história. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz com esse convite da Lipmotor, porque afinal de contas é uma experiência de mais de 600 mil quilômetros rodados aqui no Brasil em menos de 4 anos com carros 100% elétricos. E é isso que eu quero que você conte. Como é que começou a sua experiência com carro elétrico? Então, eu venho pesquisando sobre carros elétricos porque teve um vídeo que eu vi na TV Escola que mostrava um professor japonês que estava desenvolvendo um carro elétrico de 8 rodas no Japão. Finalzinho dos anos 90, ali começo dos anos 2000, esse carro experimental ele já tinha um desempenho muito superior a todos os carros esportivos da época. Então eu vi aquele vídeo a respeito desse veículo experimental e aquilo me deu um clique de que o carro elétrico seria realmente o futuro da mobilidade de uma forma global. E quando surgiram os primeiros veículos 100% elétricos aqui no Brasil que eram comercialmente viáveis, né, eu já resolvi transformar toda a frota da minha empresa que eu tenho em Guarapuava, no Paraná, que é uma empresa de locação de equipamentos estéticos. Eu resolvi transformar toda essa frota que eu tinha de carros a combustão diretamente para os carros 100% elétricos. Antes eu tinha um gasto muito expressivo na empresa com combustível e também com manutenção preventiva e corretiva dos carros a combustão. Legal. E todo esse gasto que eu tinha mensalmente na empresa, eu simplesmente troquei o gasto pelo financiamento de 2 carros 100% elétricos, transformando essa pequena frota que eu tinha numa frota 100% elétrica já há quase 4 anos. Foi muito interessante essa transformação do gasto em combustível, do gasto em manutenção, em um próprio patrimônio para a empresa, né? Um patrimônio nosso. Hoje já soma mais de 600 mil quilômetros, né, de experiência com carros 100% elétricos, tanto os carros da minha empresa quanto carros de várias marcas que eu faço teste aqui no Brasil. E uma coisa que eu consigo perceber é que as pessoas que ainda não entenderam sobre o carro 100% elétrico, elas precisam entender esse mundo, entender como é muito mais vantajoso em todos os aspectos de financeiros e de conforto, de segurança, de prazer ao dirigir, para que eles também consigam ter essa mesma experiência, né, com carros sejam híbridos ou 100% elétricos. Legal, então eu quero que você conte para a gente aqui de quando você começou para cá, o que você vê de evolução no setor? Para quem ainda não sabe desse mundo dos carros elétricos, o interessante é o que? Num carro 100% elétrico, você tem no conforto da sua própria casa, durante o seu sono, né, se você tiver a possibilidade de instalar um carregador na sua casa, você tem, entre aspas, tanque cheio toda noite. As pessoas deixam de ter aquele desprazer, ou aquele trabalho de ir num posto de combustível, abastecer o seu carro e também de fazer as manutenções, porque o carro 100% elétrico, ele é um carro virtualmente sem manutenção. Então, o uso do carro, ele se torna um uso muito mais tranquilo, muito mais prazeroso, porque o carro em si não vai te dar mais trabalho para você manter. Quando eu comecei lá, quase 4 anos atrás, a gente tinha uma quantidade de carregadores rápidos nas rodovias que era incipiente, que era insuficiente para muitos trechos. Só que dentro desses quase 4 anos, eu vi uma evolução assim gigantesca na disponibilidade de carregadores rápidos para viagens, né? Então, se a gente for fazer uma análise hoje dos trechos que você consegue fazer com um carro 100% elétrico, você percebe que na faixa litorânea do Brasil, que é onde se concentra 70% da população, dessa faixa litorânea até 400 quilômetros mais ou menos para dentro do Brasil, você tem quase que 100% de cobertura de carregamentos rápidos de carros elétricos. Fala um pouco aqui do C10, que você teve a oportunidade de dirigir um pouco e vai ter uma oportunidade enorme agora de ficar bastante tempo com o carro, mas você andou com ele, né? Você já andei com a versão 100% elétrica. O que você achou do elétrica. produto? Eu achei assim, um produto muito bem acertado nesse momento, né, do comércio de carros híbridos e elétricos no Brasil. E é um carro que traz muito conforto, muito luxo, muita
qualidade de acabamento e principalmente, eu achei que a Stellantis com a Leapmotor trouxe um produto extremamente acertado comercialmente falando. Tá bom. Então são produtos com preço muito dentro do que a gente está esperando do mercado de híbridos e 100% elétricos, mas o que me chamou a atenção foi a estratégia de trazer o mesmo carro, o mesmo modelo que é esse C10 que a gente está aqui dentro hoje, em duas versões, uma ultra híbrida e uma 100% elétrica. E o mais interessante ainda é que a versão 100% elétrica ela é um pouquinho mais barata. Então isso vai fazer com que o consumidor que for numa concessionária conhecer esse carro, conhecer todo o luxo e o conforto que esse carro tem, mesmo com um preço extremamente competitivo, ela vai ter a experiência de também experimentar o carro 100% elétrico. Né? Se a gente for analisar o mercado como um todo hoje, a gente vê montadoras indo mais para o lado dos híbridos plug-ins, porque o público em geral eles têm essa impressão de que o híbrido plug-in é o carro da vez, para que num futuro vá para um carro 100% elétrico. E trazendo o carro 100% elétrico com o preço um pouquinho abaixo do híbrido, faz com que as pessoas pensem pelo menos mais uma vez, quando estiver na concessionária, em já pular pular esse degrau da escadinha da eletrificação. Nada melhor que você, que já andou mais de 600 mil quilômetros com elétrico, para tentar me ajudar aqui a entender quais são as dores, se a gente puder dizer assim, de um consumidor que quer migrar para um elétrico e hoje está em combustão. Por que eu ainda não vou? Ou, se eu estou indo, quais são as preocupações que as montadoras precisam ter? A grande dúvida das pessoas em geral é em relação ao recarregamento, certo? Então, se a pessoa analisar a sua própria vida, ver qual vai ser a sua rotina de uso do carro, né? E essa rotina ela já tem com um carro a combustão, que ela tem a facilidade de ir até um posto de combustível, né? Abastecer e ter autonomia para fazer o que quiser. Só que as pessoas às vezes não entendem que elas não fazem a própria análise da sua vida, vendo que em 90% dos casos ela faz trajeto urbano, ela faz pequenas viagens de menos de 300 km, menos de 400 km com certa frequência, e que viagens de mais de 600 km, por exemplo, que é o que precisaria de uma recarga no meio do caminho num carro 100% elétrico, são viagens mais raras. Né? Às vezes a pessoa, uma ou duas vezes por ano, faz uma viagem tão longa assim, mais de 600 km, que ela precisaria somente fazer uma paradinha para ir ao banheiro, comer alguma coisa, enquanto o carro carrega. E se ela analisar que se ela mora numa residência, né, numa casa, ou então num condomínio que já tem a disponibilidade de carregadores, e isso é um alerta que eu faço já para os síndicos, todo condomínio que tiver carregamento de carro elétrico no seu condomínio vai valorizar o seu próprio imóvel. Mas voltando ao assunto, as pessoas que moram em casa ou moram em condomínio que já tem um carregador são as pessoas que já estão prontas para o carro 100% elétrico. Então, se a gente analisar friamente hoje, quem é o nicho de mercado, quem é o carro de nicho, é o carro híbrido plug-in, que é o carro da vez hoje, que a grande maioria das pessoas acham que é o carro que elas devem ter. Mas se elas analisarem bem a sua vida, é assim, 80%, 90% de chance dela entender que o carro certo para ela já é um 100% elétrico. Bom, e a Leapmotor está trazendo o C10 com o super híbrido, né, com a tecnologia Reeve. O que você acha? O que você acha dessa tecnologia? O que você pensa disso? É o futuro, não é? Quanto menos o motor a combustão estiver presente e trabalhando, maior será a economia da pessoa no final do dia de uso do carro. Se a pessoa, por exemplo, gasta R$1.000 hoje de combustível e ela carregar toda noite na sua casa, o custo dela por mês, ao invés de R$1.000 de combustível mais manutenção, num carro elétrico será de cerca de R$200 de energia menos manutenção, porque o carro elétrico quase não tem. Mas o interessante dessa tecnologia REEV, né, o Reeve, que chamam do ultra híbrido da Leapmotor, é que o motor a combustão ele só vai gerar energia quando você precisar. Então, na prática, a pessoa terá, mesmo num carro híbrido plug-in, terá um carro com uma bateria muito considerável, de cerca de 30 kW. Isso quer dizer que, mesmo num carro híbrido, ela quase nunca vai gastar combustível. Então é isso que é interessante num carro ultra híbrido como esse, porque o motor a combustão ele estará lá somente para os casos em que ela for fazer uma viagem muito longa e que ela quer fazer essa viagem sem uma paradinha no meio do caminho para recarregar. Então é uma comodidade, é uma tecnologia híbrida extremamente interessante, onde o motor não tem conexão física com as rodas e faz com que o motor trabalhe muito mais tranquilo, trabalhe numa faixa de giro muito mais eficiente, trazendo também muita economia de combustível também. Então é super interessante essa tecnologia. Sobre o mercado, sobre o setor, hoje carro elétrico mais ou menos em torno de 7% no mercado brasileiro,
crescendo 70% ao ano. Né? Tudo bem que é dentro de uma base menor, mas estamos falando de quase de 250, 300 mil carros no Brasil. Qual é o futuro do carro elétrico no Brasil? Eu acredito que nós estamos numa curva de crescimento que ela não será uma progressão aritmética, né? Não vai ser um crescimento contínuo, ela vai ser uma progressão geométrica, onde a curva ela tende a ir ao espaço o mais rápido possível. E eu acredito assim que a gente está no comecinho dessa curva. Quando as pessoas começarem a entender essa dinâmica dessas novas tecnologias que estão chegando no mercado, aí sim a gente vai ver essa explosão de vendas de carros 100% elétricos, principalmente na minha opinião, porque as pessoas vão entender que o carro elétrico acaba sendo o ideal para o dia a dia delas. Marcos, vamos lá. A cabine silenciosa muda completamente o humor e o foco do motorista. Isso a gente viu nos estudos e tal. Isso é importante mesmo para quem dirige um carro elétrico? Ou seja, você tira aquele barulho da combustão e vê um carro mais silencioso, isso melhora até o humor da pessoa? Não só é importante, como é muito prazeroso, né? As pessoas... como elas têm o hábito de muitos e muitos anos de escutar o barulho do motor do carro, elas acabam achando que vão sentir falta disso. E de fato, isso não pode morrer, né? A história dos carros e os grandes motorzões e V6 e V8, aquele barulho prazeroso, também é muito importante, mas eu acredito que se você andar num carro 100% elétrico ou híbrido plug-in, você vai entender que esse barulho ele se torna mais prazeroso ainda quando você só tem ele quando você quer. Num final de semana, num evento, realmente num momento de prazer teu, de nostalgia sua, é muito interessante essa questão do barulho. Mas pro dia a dia, você não faz ideia do quanto é prazeroso você andar num carro muito mais silencioso, com isolamento acústico sensacional. Você faz com que você tenha uma viagem, por exemplo, muito mais prazerosa, onde você chega no seu destino muito menos cansado. Quero mudar um pouco de tema e falar sobre conectividade. Como é que é essa conexão entre quem está consumindo o carro e a conectividade com os aplicativos, com o carro, com as tecnologias que o carro elétrico está trazendo? O fato de você ter um aplicativo hoje conectado com o carro, com as informações em tempo real do carro, te traz segurança, te traz a informação que você precisa e te traz itens de conforto que a gente não tinha possibilidade antes. Digamos que você vai num mercado e deixa o seu carro no sol. Você pelo aplicativo, antes de você voltar para o carro, para você não sentir aquele calorzão que vai estar dentro do carro, você já liga o ar-condicionado pelo aplicativo. Porque são carros que vão conseguir ter todas as suas funções sem a presença do motor, a combustão funcionando, sem um gasto extra por causa disso. E o veículo elétrico, ele permite isso, né? Ele permite aplicativos e funcionalidades que talvez um carro que não tenha toda essa bateria para suprir essa energia ter, né? Exatamente. É por isso que eu digo que as novas tecnologias, elas casam muito bem com a tecnologia do carro híbrido com bateria, né? Plug-in e elétrico. Essa conectividade que faz com que você ligue o carro de longe para ligar ar-condicionado, todos os itens de conforto que você precisa. Você faz isso remotamente sem que as pessoas em volta e sem que o ambiente em volta sofra com isso, né? Com barulho ou com calor excessivo. E pro ano que vem, quantos 1000 quilômetros você está pretendendo rodar? Olha, hoje eu estava fazendo as contas nessa viagem vindo para cá, eu já estou com quase 700 mil quilômetros de experiência, né? Eu falo mais de 600 mil, mas já está beirando os 700 ali. Boa. E assim, os meus carros rodam em média 100 mil quilômetros por mês cada carro. Então, pro ano que vem aí, vamos ver se a gente chega numa continha aí de uns 800, 900, quem sabe 1 milhão de quilômetros. Vai que um Leapmotor entra na minha frota aí e a gente já começa a rodar com o Leapmotor também. Acompanha o Marcos, que realmente o conteúdo é muito legal. Gente, então esse foi mais um episódio do Leapcast com o Marcos Paulo, do Diário do Meu Carro Elétrico. Obrigado e até a próxima. Obrigado, velho. Valeu.